Olá, sejam bem-vindos. Nesse vídeo eu vou mostrar o novo módulo disponibilizado no sistema Cadastro PJ, que se chama Dashboard. A tela dele está, inclusive, aqui em destaque, logo quando você abre o sistema, e é isso mesmo. É um módulo onde você consegue fazer análises mercadológicas com base nos dados oficiais da Receita Federal, que contempla todas as empresas registradas no Brasil. Se esse é o seu primeiro contato com o sistema Cadastro PJ, eu recomendo que você dê uma olhada antes na descrição do vídeo, onde tem o vídeo de apresentação geral do sistema e também tem um link aqui do site, onde você vai poder consultar todas as características do sistema, pode também baixar a versão de demonstração. Então aqui eu já tenho o sistema instalado em meu computador. Antes eu vou dar informações básicas de onde é que vêm os dados. Aqui você tem um módulo para importar os dados da base oficial disponibilizada pela Receita Federal. Então o sistema trabalha com dados de acesso público, só que a diferença é que ele faz a importação e tratamento desses dados para dentro de um banco de dados de alta performance voltado para consultas complexas e detalhadas. Com isso, você consegue fazer filtragens usando vários critérios e aí fica muito mais fácil para você exportar e utilizar os dados produzidos. Então aqui na seção de início, você vem aqui na seção utilitários e aí tem a opção Dashboard. É só você vir aqui no botão Novo Dashboard. Você tem a opção de fazer uma análise via Senai, que é a atividade econômica que você quer pesquisar, ou então fazer análises de uma forma mais macro, focando em locais. Pode ser o Brasil inteiro, pode ser uma lista de estados, ou então uma lista de municípios de seu interesse. Eu vou começar aqui pela análise por Senai. Então aqui você tem um formulário básico para você poder definir quais são os critérios do que você quer trabalhar. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer uma filtragem para identificar oficinas mecânicas de uma determinada cidade. Então você coloca um trecho aqui do que você quer encontrar, seleciona o Senai que você quer. Aqui você vai definir se você quer essa pesquisa para o Brasil, para um estado ou município. Eu vou colocar só um município e vou escolher a cidade do Rio de Janeiro. Quero somente dados de empresas matrizes e quero fazer uma análise de 2020 até 2025. Então aqui eu salvo esse dashboard, ele coloca aqui na lista como pendente e aí é só eu processar e aguardar ele terminar essa análise de dados. Então aqui ele terminou, eu volto para a lista e agora eu tenho à minha disposição o acesso aos dados do dashboard que foi criado. Aqui você tem algumas opções para você poder visualizar os gráficos de uma forma mais agradável. Você pode tanto aumentar a densidade dos gráficos, como também você pode diminuir essa densidade para poder ver melhor as informações. Tem a opção de você ocultar as legendas, e aqui vamos fazer uma breve análise disso que a gente acabou de filtrar. Então aqui ele tem, por exemplo, um gráfico mostrando a quantidade total de estabelecimentos ativos ao longo desse período que a gente selecionou, de 2020 a 2025. É um mercado que veio em redução desde 2020. Isso aqui tem uma boa parte que explica a questão de pandemia, né? As pessoas usando menos carro, menos transportes. E aí, de 2024 para cá, tem tido uma retomada no crescimento desse mercado. Aqui você tem um gráfico de relação de aberturas e baixas, ou seja, empresas que abrem e empresas que fecham no período que a gente selecionou. Saldo de aberturas versus baixas. Aqui ele faz uma subtração desse número de total de empresas que abriram e total de empresas que fecharam. Então aqui você tem como ver eventos de desaceleração de crescimento, que é o que aconteceu. Aqui a gente só selecionou uma cidade, por isso o gráfico tem só aqui o Rio de Janeiro. Mas se a gente colocar outros municípios, aí tem como fazer uma comparação entre eles. Distribuição do porte de empresas, informações de regime tributário, informações sobre o Senai principal, porque muitas empresas atuam em mais de uma atividade econômica, então mostra a relevância para as empresas desse Senai específico que você escolheu. Nesse caso aqui, as empresas que usam esse Senai normalmente têm essa atividade como sendo a principal. E aqui a gente tem um gráfico bem importante. Então aqui você tem o total de empresas que estão no mercado há menos de 2 anos,
de 2 a 5 anos, entre 5 e 10 anos e empresas que estão no mercado há mais de 10 anos. Abaixo você vai ter uma tabela que tem todos esses dados que a gente acabou de filtrar. Daqui você pode exportar para PDF, CSV, Excel e pode também fazer a exportação para web. Ele salva em HTML, quando você abre, ele mostra basicamente essa visualização que a gente acabou de acessar. E aí fica fácil para você exportar e compartilhar com quem precisar. Aqui em cima você vai ver duas funções interessantes. Uma delas é para você gerar uma análise textual com auxílio de inteligência artificial. A gente disponibilizou um assistente aqui que fica bem fácil para você gerar um relatório analítico sobre a situação aqui de qualquer dashboard que você fizer a filtragem. Então, se eu clico em gerar análise, ele já monta um prompt com várias informações técnicas de como esses dados devem ser gerados. Então, o seu trabalho é só copiar o prompt, escolher a plataforma de IA que você quer utilizar. Eu vou escolher aqui o ChatGPT. Então, aqui você cola o prompt, aguarda ele terminar a criação do arquivo que a gente solicitou. E aí veja como é fácil. Você depois copia, volta para o sistema, cola aqui embaixo o arquivo que ele gerou, clica em salvar e aí você tem um relatório analítico gerado a partir dos dados que foram filtrados, que faz uma análise textual e destaca os principais pontos dessas informações que você filtrou. Fora esse gráfico por atividade econômica, você tem também uma opção de fazer uma análise por local. Aqui, por exemplo, eu tenho uma análise feita previamente da cidade de Recife, no período também de 2020 a 2025, e aí, olhando aqui os dados, os gráficos vão ser outros, porque aqui ele não leva em consideração o SENAI, que é a atividade econômica, mas sim os dados gerais mercadológicos daquela região ou daquelas regiões que a gente escolheu. Aqui tem uma tabela bem interessante que mostra as atividades econômicas que mais abriram empresas no período que a gente selecionou. Ele lista as 100 atividades econômicas com maior quantidade de empresas criadas. Então aqui você tem como ver vocações de cidades ou de estados que você estiver fazendo a análise. Daqui, inclusive, você pode exportar essas informações para Excel ou CSV. Então é isso. Esse é o novo módulo disponibilizado aqui no sistema Cadastro PJ, que se junta a vários outros utilitários, desde utilitários mais pontuais que servem para você filtrar empresas específicas ou obter dados de sócios, passando pelo módulo de filtragem por inteligência artificial e os filtros avançados que permitem que você liste dados detalhados das empresas em um formato de tabela que pode ser exportada também para vários formatos. E aqui você pode ter data de abertura, razão social, nome fantasia, e-mail, telefone, endereço, capital social e um monte de outras informações que estão disponíveis para você consultar. Então é isso, nesse vídeo a gente fica por aqui e até a próxima.